Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo de um lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Feliz Natal, Gusta! Feliz Natal! E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Feliz Natal, Lucas. Feliz Natal. E aí, assistidores de filmes de Natal, no Natal, que seguem as suas tradições natalinas. E aí, Natalina? Exatamente. E Natalinha? Parece muito a mãe do... É, a mãe do Paulo Gustavo. Ô, Marcelina! Chegou aquela época especial do ano. Época de chocotone, uva passa na pizza, Chester da Perdigão, Coca-Cola de 3 litros e briga na ceia por causa do vereador favorito do seu tio. É Natal, gente. E ainda que no Brasil a gente não esteja de suéter e tomando um chocolate quente no meio de dezembro, a gente sempre tira um tempinho pra assistir um filminho e se sentir em paz no recesso. Nossa, aqui pelo contrário, né? A gente tá indo pra ceia de Natal de chinelo e bermuda, porque assim, tá... É o clima oposto, assim, completamente, né? Mas sabendo disso, a gente decidiu fazer uma lista com alguns dos nossos filmes de Natal favoritos. Mas se você tá achando que essa época do ano serve só pra Mariah Carey e pra Simone saírem do sarcófago, se prepara. Aqui no Meia Pantufa, o nosso conceito de filmes de Natal é um pouco mais abrangente do que você imagina. Tem filme aqui que faria o Papai Noel corar. I don't wanna love for Christmas. Eu não sei o resto da letra. Então, é Natal. E o que você fez? O que você fez? Tá bom, mas antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. Quem não seguir o Meia Pantufa até o final do ano não vai ganhar presente do Papai Noel. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação. Vem com a gente conversar sobre filmes de Natal no Lista e Meia. Lista e Meia. Antes da gente começar a lista, já deixando de cara que a gente não tá falando só de filme infantil, a gente não tá falando só de filme que tem Papai Noel e frio e suéteres e chocolates quentes e lição de moral, a gente vai falar de coisas muito aleatórias aqui. Então qual que é o critério que a gente escolheu pro filme ser de Natal? Nenhum, basicamente. Filmes saídos em dezembro. Se tiver alguma coisa natalina no meio da trama, passa no dia 24 de dezembro, a gente já tá colocando. Filme saiu em dezembro, ou filme se passa em dezembro, ou tem alguma coisa ali, a pessoa ali com dezembro. Se tiver uma paleta de cores vermelho e verde, a gente pôs aqui. Você pode ter Tem uma certeza, cena que o talvez protagonista entrou em casa e tem uma árvore de Natal, já tá valendo. Exatamente. Então, qual é o primeiro filme da nossa lista de hoje, Lucas? O primeiro filme, ele é bem, né, o clássico dos filmes natalinos, né, que é A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, né, o título original dele, é um filme de 1946. Esteve na Prime durante um tempo e agora não tá mais. Eu espero que volte. Mas, gente, quem não assistiu esse filme, você gosta desses filmes mais antigos, Technicolor, você é daqueles que gosta de pegar uns filmes do Hitchcock pra maratonar. Tem lá o James Stewart, que tá na maioria dos filmes do Hitchcock, e ele tá benzão aqui nesse filme, tá ótimo. E é um filme com mensagem bem bonita. Você quer assistir um filme em família? Fala, quero pegar um filme com essa estética mais antiga pra assistir com a minha família aqui, nesse clima de Natal, tudo mais. Ele tem uma, até, sei lá,
o clímax do filme ali, ele começa meio bad, e até no clímax ali ele vai meio bad, só que depois ele dá uma virada, e aí, então ele tem um finalzinho feliz. É aquele filme legal, gostoso de se assistir com a família. Basicamente ele conta a história da vida do George Bailey, e o filme começa com os seres celestiais conversando assim, que até então nem aparece ele, você ouve só as vozes deles, falando que o George tá querendo se suicidar, e eles mandam um anjo que ainda não tem asas, e pra ele ganhar as asas ele precisa resolver uma missão. E aí eles dão essa missão pra ele, né, de salvar o George, fazer com que ele não se suicide, volte a ter amor na própria vida e tudo mais. E aí, pra ele conseguir fazer isso, ele vai estudar o George, ele vai aprender tudo sobre a vida do George. Então aí a gente começa a acompanhar junto com ele a vida do George desde criança. Só que a montagem do filme é muito bem feita. Em vários momentos, assim, ele nem parece um filme da época que ele é, porque ele tem uma montagem até meio acelerada, assim, um ritmo um pouco diferente que a gente vai ver nos filmes mais ali dos anos 70 pros anos 80 ali. Quando eles começam a acompanhar a história, eles travam a câmera, assim, em algumas imagens, que fica congelada, assim, e os personagens ficam conversando. E pelo ano do filme, assim, eu achei ele muito, muito bem feito, muito bem montado, assim, tem um ritmo muito bom de ir acompanhando. Nada tá em cena à toa. Eles começam a acompanhar a vida do George desde a infância. Eles não ficam perdendo tempo. Cada evento que eles vão mostrando vai ter um significado na vida do George lá na frente. E aí, basicamente, ele é o cara que ele cresce numa cidade pequena ali. O pai dele tem um escritório onde ele... Eu não entendi muito bem se é um banco que empresta dinheiro pra quem tá com o nome sujo. Uma coisa assim. Era um banco que na época ele conseguia financiar, emprestar dinheiro pra galera que não conseguia no banco. Aqueles antecipe seu FGTS. Empreendedorismo, meu. Empreendedorismo. Você pega um empréstimo na Crefisa, meu. Era tipo uma Crefisa. O pai dele tinha tipo uma Crefisa. Na lista, mano. E aí o George queria vazar de lá. Ele falou, não vou ficar nessa cidade aqui. O plano dele era... O irmão dele combinou com ele. Falou, ó, o irmão mais novo, enquanto ele ia ficar trabalhando na cidade, ganhando dinheiro, ele ia pagar os estudos do George, que ia sair de lá, fazer faculdade, virar engenheiro e sair viajando o mundo enfim. Ele queria viajar, ele queria conhecer o mundo, sair daquela cidade ali. E aí tava tudo esquematizado, só que sempre que alguma coisa boa vai acontecer na vida do George, sempre que você acha que os planos dele vão dar certo, vem alguma coisa ruim e acontece e impede ele. Então, quando ele tá saindo da cidade no outro dia, acontece um problema com o pai dele, ele acaba tendo que ficar uns meses pra resolver. E aí isso vai se prolongando e ele acaba tendo que tomar conta dos negócios da família que ele não queria. E aí quando ele acha que ele vai conseguir sair da cidade, não dá certo de novo. E aí vai virando uma sucessão de coisas que vão acontecendo, assim, na vida dele. Chega um momento que ele consegue finalmente casar com a mulher que ele gostava, que ele reencontra ela. E aí ele não consegue nem ter a lua de mel dele, porque sempre aparece um pepino pra ele resolver. Quando ele vê, ele chega num ponto da vida dele que acontece um estopim, assim, que ele não vê saída, ele não vê mais alternativa. Dá um puta problema lá no trabalho dele, que envolve não só ele, várias outras pessoas. E aí ele chega em casa, ele surta, e aí é a noite de Natal. E aí o filme ele vai caminhando até nessa conclusão, na grande conclusão do filme ali, no final, ele se passa todo na noite de Natal, né? E aí a mulher dele lá com os filhos, arrumando a árvore de Natal, e ele tem esse surto até que ele vai pra ponte que fala, não, vou pular, não tem outra solução. E envolve um grande problema financeiro, então ele fala, a única maneira é minha família receber o seguro de vida meu aqui, que é a única coisa que eu tenho, então eu vou pular aqui. Aí é onde chega o anjo Clarence pra receber suas asas, chega e vai ajudar o George a recapitular tudo e resolver esse problema dele aí. E aí o George fala pra ele que deseja nunca ter nascido. Aí ele fala, beleza, então, vamos ver como é que seria se você nunca tivesse nascido. E aí o filme começa a mostrar várias situações que você vê que são diferentes, porque a gente foi acompanhando a história do George desde a infância. Todos os eventos que são mostrados, como eles nunca aconteceram, vai ficando tudo diferente, assim. Então, você vai percebendo que nada que tava lá no filme que a gente precisou ver, que aconteceu na infância dele, na adolescência, na fase adulta, nada tava lá por acaso. E aí, o final do filme, ele vai casando tudo isso muito bem. Até que tem um final bonito, um final bem otimista, assim, esperançoso, com aquela moral de que uma pessoa que tem amigos não precisa de mais nada. Mas é tudo muito bem construído, sabe? A pessoa mais pessimista do mundo, não tem como ela não gostar do final desse filme, não dá pelo menos um sorrisinho. É até uma piadinha em Friends, né, esse contexto aí, no episódio que a Phoebe descobre que a mãe dela não deixava ela ver os finais tristes dos filmes, ela cortava o filme antes, falava The End, e aí não deixava ela ver os finais tristes, e aí ela entrou numa de ver todos os filmes que a mãe dela passava e cortava, e ela foi entrando em depressão, né, com os finais tristes dos filmes todos, e a Mônica passa pra ela o It's a Wonderful Life, pra ela recuperar a fé na humanidade, e aí ela não termina o filme. Por
Que merda é essa? Você falou que era pra eu ficar feliz e só acontece desgraça nisso aqui. O cara só se ferra. Que é? Você queria que eu me matasse ou você queria que eu ficasse feliz, pô? Aí vira tudo. Aí ela corta o filme antes do final, que é a parte positiva. Cara, e não tem como você não sair assim, sei lá, com um fiozinho de esperança na humanidade depois desse filme, cara. Aí você sai do filme e vai ler o noticiário, né? Você já perde, assim. O fio da esperança, ele já é bem tênue, né? Ele vai, né? Se arrebenta. E é engraçado, assim, fazendo um exercíciozinho de história, né? É a gente pensar em 1946, é você meio que necessitar de uma pegada otimista nas coisas, né? Você tá falando do fim da maior tragédia humanitária de todos os tempos, talvez. E eu acho que vem muito a calhar que a história seja desse jeito, porque você fala de, enfim, de crise, de tristeza e de falta de fé na vida. E talvez a gente precise de um pouco de alegria juvenil mesmo, né? De alegria, de alegria pela fé na vida, assim. Então eu acho que é muito positivo até dentro do próprio contexto, né? O James Stewart estava voltando da guerra, inclusive. É o primeiro filme que ele faz depois de voltar da guerra. Então também tem um contexto interno muito grande que tá envolvendo a época que ele tá sendo feito e a história que tá sendo contada. E o próprio James Stewart foi pego em câmera, muito envolvido com a história, sabe? Se emocionando demais em partes muito emocionantes da história, ou dando crises de riso quando alguma coisa acontecia. Todas essas coisas são mantidas no filme em determinados momentos, porque foram expressões muito puras. É igual a gente tava falando semana passada sobre o Jack Black no Escola de Rock, sabe? É você ter uma sensação de que tem uma coisa direta, uma coisa que transpassa ali de quem tá fazendo, de quem tá atuando, de quem tá produzindo pra tela, que não é simplesmente atuação, né? Que é toda uma esperança mesmo, né? Uma esperança de dias melhores vindo, e por isso é legal a gente considerar a época que tá sendo feito, quem tá envolvido e quais são as reações dessas pessoas ao filme e que fazem ele se transformar nesse clássico, né, Gusta? É isso aí. O Lucas falou sobre a edição, né? A montagem do filme também, e como ele tem alguns takes diferentes. Tem algumas peças ali bem pensadas dentro do filme, e aí a gente vai fazendo os episódios, a gente vai pegando um estofo, assim, de filmes e diretores, referências, né? É engraçado que o Frank Capra, que é o diretor desse filme, ele é italiano, e ele influenciou muito provavelmente o Scorsese, porque tem vários momentinhos ali que a câmera congela pra ele explicar alguma coisa de algum personagem. E aí, assim, quando você vê os filmes do Scorsese, principalmente os primeiros que a gente comentou e a gente falou que ele tinha referências dos diretores italianos, faz muito sentido. E é muito legal a gente colocar um filme aqui na lista que conversa com os nossos outros episódios, né? Pode ser que a gente esteja vendo o Scorsese em tudo também, gente, porque a gente fez um grande estudo, né, sobre o Scorsese esse ano. A gente viu muito Scorsese. É que, na verdade, ele está em tudo. Ele é o cinema, ele é a indústria. Ele é o cinema. Outra coisa legal, eu queria trazer uma curiosidade. Sabe aquela cena que virou meme, que a mulher chega, pega o disco de vinil e quebra o disco, porque a música tá muito chata? É desse filme. A personagem... Eu também não sabia que era desse filme, cara. Gente, eu rachei o bico, eu fiquei rindo. É a personagem da Donna Reed, a Mary Hatch, né, que faz o par romântico com o James Stewart, que faz o personagem do George Bailey. Eles estão brigando, assim, é meio que o primeiro contato deles ali, meio... depois de muito tempo, depois de muitos anos, é o reencontro dele. É o reencontro, exato. Eles se reencontram e aí eles ficam meio em atrito, né? E aí tá tocando uma música e aquela música irrita ela. Aí ela vai lá, toca na vitrola, pega o disco e pá, quebra o disco. Gente, virou um clássico essa cena, né? Assim como o resto do filme. E assim, um comentário em cima do que o Lucas estava falando, esse filme foi eleito pelo AFI, que é o Instituto de Cinema Americano, né? Como o filme mais inspirador de todos os tempos. Então, vai na fé, né? Se você for assistir, não precisa ficar preocupado em ficar triste, não, que você vai ficar triste, mas depois você vai ficar feliz lá no meio, pode ficar tranquilo. Não pare o filme no meio, não tem necessidade. Seguindo a nossa ordem cronológica, eu vim aqui com o filme mais natalino de todos. Não, mentira, tem um filme na nossa lista mais natalino do que esse. O segundo filme mais natalino da nossa lista é Duro de Matar, dirigido pelo John McTiernan, estrelado pelo Bruce Willis. Na verdade, o filme que transformou o Bruce Willis no Bruce Willis, né? Pra quem não conhece, tava preso dentro de um caixão pelos últimos 30 anos. Duro de Matar fala sobre o agente John McClane, que é um policial de Nova York, que tá tentando salvar o casamento
apartamento dele e aparece na festa de Natal do trabalho da esposa, Confra sem da ser firma. convidado. Na confra da firma, exatamente. Nossa, a gente tá muito empreendedor hoje nesse comecinho, hein? Aparece ele na confra da firma, sem ser convidado, pra tentar reacertar as coisas com a esposa dele. A esposa dele manda ele pastar, mas ele tá dodói, tá achando que ela tá com outro cara e tá aquela coisa assim, não sei o quê. E vem a calhar que a confra da firma, na verdade, vira um sequestro. Chega um bandidão terrorista alemão, Hans Gruber, e toma todo mundo na festa como refém, exceto ele, porque ele não sabe que o cara tá lá. E aí o cara percebe que a merda tá federal e tenta fugir de lá, mas aí não consegue ver que ele não vai conseguir fugir de lá, descobre que a esposa dele tá no meio dos reféns, e aí ele fica naquela cilada de tentar alertar a polícia, mas tentar pegar os caras, mas tentar salvar a esposa, sem saber direito o que ele vai fazer. Basicamente tentando sobreviver durante o filme, tentando escapar de lá ileso e salvar a vida da esposa e tentar acabar com aquele sequestro. É basicamente isso. Nada que vocês não tenham visto nos 40 anos seguintes a Duro de Matar, mas a época foi uma febre espetacular, gigantesca, transformou Bruce Willis em um dos maiores astros do cinema, sendo que era um cara que vinha da TV, que não tinha nem o perfil. Nos primeiros trailers de Duro de Matar, gente, as pessoas riam no cinema. Era pra ser um filme de ação e as pessoas davam risada. Tanto é que os primeiros pôsteres do filme não tem ele. É só o prédio, assim. Depois que eles fizeram o filme, eles estavam com tanto medo de o filme não dar certo, que o Bruce Willis não era o cara certo pro filme, não sei o quê, que eles tentaram esconder o Bruce Willis dos pôsteres, do que ia pro cinema, sabe? E, de repente, o filme vingou e o filme virou esse enorme clássico que ele é hoje. E, assim, muito bom a parte qualquer coisa. É só filme de ação. Filme de ação é tudo igual, não sei o quê. Eu não gosto de filme de ação. Gente, se você não viu Duro de Matar ainda, assista, porque esse filme, ele não é um clássico à toa. Esse filme é excelente. E apesar de ele ter um pouco de complexo de Jurassic Park, né, que o fato de ele ser muito bom criou uma geração de filmes horrorosos que tentaram ser ele e acabaram fracassando miseravelmente, inclusive dentro da própria franquia, né, com Duro de Matar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 98, mas o primeiro 4, né, filme Vai mais. Não, tem 5 ou 6. Tem mais? 5 ou 6. Mas o primeiro filme é espetacular. Eu sou muito fã desse filme. Ele é um ótimo filme de Natal pra assistir com a família no final de dezembro, não é, Lucas? Com certeza, eu também sou fãzaço desse filme, eu acho ele espetacular. Gente, se você gosta de filme de ação, se você gosta do Bruce Willis, vai ver o original, vai ver o primeiro, vai ver o que começou tudo. Se você não gosta de filme de ação e você não gosta do Bruce Willis, vai ver esse filme também. mesmo assim. É porque vai Você gosta do Snape, gosta de Harry Potter, gosta do Severus Snape, vai ver esse filme também, que ele é um dos melhores vilões. Existem inúmeros motivos. Não existe por que você não vê esse filme. Cara, mas eu acho que o diferencial desse filme, né, de cara, né, tem essa questão da divulgação que o Luiz estava contando. E, cara, o Bruce Willis, ele não era esse grande ator da ação, né, até então. Esse filme é de 88. Aí você coloca ele lá, fora do padrão do herói de ação completamente, né, calvo, de regata. Cara, a galera não levava a sério, né? Mas ele faz um cara comum, sabe? Ele é um policial, né? No filme. Por isso esse lampejo dele querer tentar resolver e salvar e tudo mais. Mas ele é um cara normal, que ele só foi visitar a esposa, saiu da folga dele lá do serviço, foi visitar a esposa na confraternização da empresa dela lá. E de repente se vê no meio de um sequestro lá no prédio e ele tenta fazer o que ele pode, assim. Ele vai encontrando coisas, vai catando uma arma de um que ele consegue, vai entrando pelos tubos, assim, de ar-condicionado ali do prédio. Não, tá tudo fudido, lascado. Pisa no caco de vidro, sai se arrasta, quebra pé, tá Ele não é o fodão, né? Ele não é o badass. Ele não é o cara que, nossa, ele é um agente da CIA com anos de treinamento. Ele não é o Ethan Hunt. Não no primeiro, né? Não no primeiro, porque depois ele, né, ele vai se aperfeiçoando, cada luta que vai vindo ali... Vai se aperfeiçoando, né? Depois ele vira o Neo do Matrix, sabe? Conforme a cada fio de cabelo que ele perde, ele é o contrário do Sansão. A cada fio de cabelo que ele vai perdendo, ele vai ficando cada vez mais foda, sabe? Cara, mas esse primeiro aqui, eu acho ele sensacional. Eu já assisti alguns outros da franquia, não cheguei a assistir todos não, mas acho que nenhum nem se equipara. Esse, o 2 ainda vai, mas esse aqui é o melhor, cara. Eu acho que tanto por esse fator surpresa, né, de você... A gente hoje em dia, conhecendo o Bruce Willis como a gente conhece, e volta lá em 88, né, pra ver esse filme, a gente já vai pensando, pô, Bruce Willis, né, tá? Mas, e aí você é pego por Bruce Willis não sendo
o Beres, sendo um cara normal que tá tentando resolver o negócio lá. Então, isso daí já, pra mim, já é a cereja do bolo, assim, desse filme. É o que deixa ele ainda mais interessante, porque você vê ele todo lascado lá, tentando resolver o problema, sem ser o fodão, sabe? Ele quebra esse estereótipo de que o cara que vai resolver tudo, ele tem que ser bom em tudo, e ele tem que ser um assassino profissional. Não, ele só tá no meio do sequestro ali, tentando dar o melhor dele pra sair dali, salvar a esposa e salvar o mais pessoas que ele consiga. E o filme, ele como um filme de ação, ele é muito bem feito, assim. Você vai acompanhando ele ao mesmo tempo que você vai acompanhando o que os vilões estão fazendo também, o que os terroristas estão fazendo. Então você vai tendo essa montagem ali ao mesmo tempo que você acompanha ele, você acompanha os vilões e até que chega um ponto que eles vão se encontrando e vai tendo esse jogo de gato e rato, de você acha que ele vai encontrar o vilão e não consegue encontrar, então ele vai tendo esses momentos de tensão e é tudo muito bem construído aqui. Ele controla bem o nível do absurdo, né? Assim, não é que ele não seja absurdo, em alguns momentos ele é meio absurdo. Ele é. Mas ele controla bem, sabe? Ele nunca pula tanto assim do ponto da verossimilhança. Ele nunca te obriga a estender demais a sua suspensão de descrença. Você pensa, foi um pouco absurdo, mas assim, é ok. Eu acho que uma pessoa sairia viva dessa situação, daqui ou ali, sabe? Então, você meio que abraça e você abraça muito pelo carisma. Eu acho que o que acontece nesse filme... Gente, não procurem ouvir o John McTiernan, o diretor, falando sobre o filme, porque é triste. Porque ele trata o filme como mais um filme de ação qualquer da vida. Ele dirige o filme desse jeito, ele faz reescritas no filme sob essa ótica, ele não tá tratando aquilo como o filmaço que o filme é. Ele tá tratando como mais um filme qualquer, como um diretor contratado pra fazer um filme enlatado. E apesar disso, apesar de o próprio diretor ter esse approach horroroso sobre o filme, eu acho que o carisma do protagonista e do antagonista carregam o filme pra frente de um jeito que é muita sorte. Eu não queria tirar o valor do trabalho do casting, mas eu acho que pra você fazer isso dar certo, é muita sorte. Cara, o Alan Rickman não tinha carreira nenhuma no cinema. O Alan Rickman era um ator de teatro na Inglaterra, renomado, e do Shakespeare da vida e os caralho, mas não tinha carreira nenhuma no cinema. Ele foi pescado lá na Inglaterra pra fazer esse terrorista alemão, e o Hans Gruber virou esse símbolo de antagonista carismático, antagonista que você, não é que você torce por ele, mas que você quer que aquele confronto aconteça logo, porque tanto o Bruce Willis quanto o Alan Rickman são muito carismáticos nesse filme. Então você espera que aquilo se desenrole de um jeito extremamente satisfatório pro público, não importa o que vai acontecer, sabe? Você torce pra evidentemente, mas você não consegue resistir ao charme do Hans Gruber, sabe? Ele é um vilãozão, ele é muito perigoso, muito mala, mas ele tem uma característica tão especial, assim, que você fica envolvido pela história inteira. Ele entrega mais até do que o texto dá pra ele. E nisso eu digo que é sorte. O filme teve sorte de ter esses dois caras ali também, sabe? Não é que o filme seja mal feito, mal executado, mal escrito, mas é uma combinação de fatores que não acontece o tempo inteiro, que faz esse filme ser muito melhor do que ele pareceria que ia ser. Quer falar um pouquinho, Gusta, sobre o que você acha do Duro de Matar? Eu tô na faixa de pessoas que não gostam de filme de ação, mas sabe apreciar um bom filme de ação quando ele está na minha frente, né? Porque tipo assim, eu gosto de filmes de, sei lá, musicais, e às vezes eu assisto musical ruim e eu acho legal. Mas filme de ação eu não consigo fazer, gente. Filme de ação, se o filme de ação tem uma discrepância, uma falha de roteiro, eu já não passo pano. Eu já começo a macetar o filme, não gosto. E Die Hard, Duro de Matar, não é um desses filmes. Eu gosto muito de como o filme se apresenta também esteticamente. Ele tem essa pegada meio reimaginando um futuro hiper securitizado, uma coisa meio que a tecnologia avança no sentido de deixar as pessoas mais protegidas, só que ao mesmo tempo elas ficam mais vulneráveis quando alguém hackeia o sistema, né? Quando alguém entra por dentro do sistema e as prende ali dentro. Então ele é apresentado a um hotel, né? Que é o prédio que se passa o filme, né? Um hotel chiquérrimo, classe A, 5 estrelas e tudo mais. E ele é hiper seguro, você vê pela estética já da recepção, que é aquela coisa meio imaginada, uma coisa meio clipe do Daft Punk, assim, aquela coisa meio gataga, meio um futuro industrializado, né? Porque hoje o nosso futuro, o futuro que a gente tá vivendo hoje, né? Como se pudesse existir isso. Mas, tipo assim, a gente vive uma hipertecnologia de portáteis, coisas móveis. E lá, no Duro de Matar, e como as pessoas imaginavam a segurança naquela época, era essa segurança mais brutalista, mais invasiva, mais industrializada. Então, o prédio representa um pouco essa segurança, tudo mais. E aí, eles hackeiam todo o prédio e todo mundo fica preso lá dentro, no último andar, né? Que é o lugar mais difícil de sair do prédio. Não é o último andar, mas eles ficam lá no topo, assim, tipo, bem alto. Então,
Então não tem como sair, não tem como fazer nada, eles precisam se virar e não tem ninguém pra salvar eles. Quem que vai salvar? Aí vem eu gosto também de como eles caracterizam a estética do protagonista. Porque o Bruce Willis, na verdade, ele é um cara que ele tá no limiar ali do galã e da representação com o público. Então as pessoas se enxergam muito nele no sentido de eu tenho a minha profissão, eu tenho minha institucionalização, assim, meu emprego, o meu dever, só que ao mesmo tempo eu sou um pouquinho rebelde, eu sou um pouquinho fora da casinha. Então é tudo que as pessoas querem colocar pra fora, né? As pessoas querem usar da institucionalidade que elas têm, mas ao mesmo tempo quebrar um pouco essa lógica, fazer meio que esticar um pouco a corda e passar dos limites e no fim das contas, no fim de tudo, ser o salvador de tudo e ser o grande bambambam ali, né? E é o que o filme traz pro espectador. Parece que no final tem uma recompensa de você ter torcido o tempo todo pra aquele cara que, como vocês mesmos disseram, ele é um cara normal, é um cara que passou o filme todo ralando, machucando o pé, levando tiro e tudo mais. Então parece que no fim tem um alívio, assim, né? Ele conquista o relacionamento dele, ele reconquista, né, o relacionamento dele, ele consegue ajudar as feliz, outras né? pessoas. É total feliz, toca Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow no final. Então, por isso que ele está na lista. Porque passa no Natal também, tá, gente? Caso alguém não tenha percebido ainda, na sinopse a gente falou e aqui eu vou reforçar. Mas é isso, é um bom filme de Natal, sabe por quê? Eu esqueci de falar isso lá na introdução. Filmes de Natal, parece que é aquele tipo de filme que você coloca na TV e vai aparecendo gente pra assistir junto e comentar e falar das cenas e aí você não presta atenção numa cena, na outra, porque tem muita gente na sala e aí de repente tá chegando uma sobremesa, que é uma gelatina com leite condensado da avó, e aí eu acho que tem um pouco essa pegada do Duro de Matar. Você assiste assim, de galera, e você vai comentando, não é possível que ele fez isso, não é possível que dá pra fazer isso, não é possível que ele salvou todo esse rolê, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Gusta, você foi tão filósofo aí nesse Duro de Matar. Você arranjou filosofia no Duro de Matar. Não posso falar nada depois de você. Vamos encerrar o bloco aqui. Gusta, tira a filosofia agora desse próximo filme que você vai falar aí pra gente. Não tem como. Não tem como, é a história de um pai tentando recompensar toda a ausência que ele tem com relação ao filho, e essa é a história, e ele tá tentando dar um presente pro filho porque ele não tá se sentindo o suficiente, aí ele tem que se sentir um super-herói pra poder recompensar toda a falha que ele tinha ali com o filho. Jingle All The Way! Gente, Jingle All The Way. O nome em português é muito melhor do que o nome em inglês. Nossa. Só que eu ia falar isso, Jingle só All que The depois Way. eu refleti. Eu refleti e, na verdade, tem um spoiler nesse título em português, então não é muito legal. Porque que acontece? O Jingle All The Way, ou Um Herói de Brinquedo, um filme de 96, esse filme é estrelado pelo Schwarzenegger, né? E eu acho que assim, é muito difícil alguém não conhecer. Eu acho que talvez, se a Globo parou de exibir na sessão da tarde, talvez é possível que as novas gerações não conheçam, né? E aí acabou com tudo. É igual quando o SBT perdeu os direitos de Chaves e a gente morreu uma geração, simplesmente, porque agora a gente não tem mais atualização das novas gerações aí. Cara, com não é Chaves. possível que a Globo E é não isso, passe a esse gente filme vai mais, tem que passar, né? Devia ser obrigatório. Esse filme tem uma história muito simples, né? A gente tem um filho que é um presente no Natal, e esse presente é um brinquedo. Na época as crianças não queriam celular, não tinha, né? Celular, MacBook, iPad, essas coisas, não tinha. Criança não precisava de tecnologia. Aí o pai tinha que dar um brinquedo muito legal e muito extravagante, geralmente era um brinquedo caro, que a criança queria ganhar ali no Natal. E esse pai, ele decide comprar o brinquedo de última hora, ele chega na loja pra comprar o brinquedo e só tem uma unidade. É o clássico do Natal, isso aqui é um clássico do clássico, né? A gente fala muito sobre... Já tá falando de verossimilhança, né? Olha a verossimilhança aí. Não, isso é a verossimilhança. E aí ele chega pra comprar o brinquedo e ele tem que competir esse brinquedo com outro cara lá, que é tipo um carteiro, né? E aí o filme todo começa com essa pegada. E eu acho que o título é um pouco spoiler, porque na verdade ele brinca um pouco com a situação do final do filme. Porque o fim do filme é aquela catarse lá do Schwarzenegger vestido de boneco, né? Vestido de herói. Só que na verdade o filme não é sobre isso. O filme é sobre a briga entre o carteiro e o Schwarzenegger. Tipo no final, né? O filme todo é a briga do carteiro e do Schwarzenegger pra
tentar pegar o brinquedo, pra tentar pegar o boneco pra dar pro filho, porque o carteiro também precisa dar o boneco pro filho. E aí os dilemas do filme são filosóficos, sim, Luiz, você vai ter que ouvir, que é essa coisa, tipo assim, qual pai merece o brinquedo, qual filho merece o brinquedo. Então, são coisas que vão surgindo no filme, muito típico de Natal também, esse tipo de questionamento sobre quem merece o presente melhor, quais são as crianças que estão ganhando presentes e quais são as crianças carentes que não estão ganhando presente e tudo mais. No Natal, essas questões sempre são afloradas na gente, né? Tanto é que as grandes campanhas de doação de brinquedo e toda essa pegada de, enfim, de fazer mutirões para as crianças acontece muito no Natal. Então, vem muito esse tema, assim, de justiça, de equidade e tal. É muito legal, o filme trata muito isso. E no fim das contas, o filme é uma comédia perfeita e ela é uma comédia física, porque o Schwarzenegger é gigante, né? O monstro, ele é muito engraçado, porque você não vê um cara daquele perdendo, né? Se fosse eu e o Schwarzenegger tivesse pegado o brinquedo e eu tivesse do outro lado puxando o brinquedo, eu ia falar assim: Senhor, meu filho vai passar fome hoje. Hoje é um Natal que infelizmente eu vou ter que contar pra ele que não vai ter biscoito, não vai ter um brinquedo pra ele brincar. Se o senhor quiser, o senhor fica Filhão, à vontade, eu ia te comprar o boneco, mas apareceu um halterofilista de 3 metros de altura do meu lado e falou assim: é meu. Acabou, não tem como. Acabou o filme. Acabou o filme. Então não Filhão, tem... olha aqui, tem cookie, filho, tem leite desnatado e tá lá, que hoje lindo, ó. Bolacha traquinas. E um brinquedo do Power Rangers que vira a cabeça pra trás e pra frente, que é o máximo que você vai receber. Sabe? Perfeito, é esse. Quer Natal melhor? Então, não tem Natal melhor. Então é isso, assim, eu acho que é um filme que ele é completo, ele é bem completinho, porque ele tem uma grande estrela, né, o Schwarzenegger era um ator, sempre foi um ator que chamou muita atenção por diversos motivos, é um filme muito bem humorado e ele é um filme tipicamente... Você ia falar que esse é o filme mais natalino da lista? Porque não, na minha cabeça... Esse ranking tem que ser particular, eu acho. Você não pode ficar colocando como se fosse editorial. Não, porque eu acho que sarcástico, amigo, é sarcástico. Ah, entendi. Eu também tô sendo. Brincadeira. Mas enfim, eu acho que esse é o filme mais natalino aqui da lista. É o que mais me lembra Natal. A gente só não colocou Esqueceram de Mim porque a gente já falou em outra lista das crianças icônicas do cinema. Então, ouçam lá. Vai virar um podcast de Esqueceram de Mim, né? Claro, Esqueceram de Mim só não tá nessa lista porque já foi feito esse dia. Porque mas ele é o filme mais natalino. Exato, ele é o filme mais natalino. Não está na lista, mas ele é o filme mais natalino. Mas esse aqui, ele entra ali, né? Eu acho que... Nossa, segundo, esse aqui entra muito, não é pra fazer top. Eu perdi as contas, assim, de quantas vezes eu assisti esse filme. A gente tava montando nossa lista, né, pra falar quais os filmes de Natal que nós iríamos falar. Quando o Gusta sugeriu esse, eu lembrei do filme inteiro, assim, na minha cabeça. Eu lembro de tudo dele. Tudo. Assim, eu pegar pra dar play ali, pra rever. Cara, eu lembrar de tudo. E eu adoro esse filme até hoje, assim, é sensacional. É o que o Gusta falou, tudo nele funciona. A comédia funciona. O Schwarzenegger, nessas comédias que o Schwarzenegger fazia, cara, ele era muito bom, cara. Ele tem o timing, assim, sei, cara, ele se dá muito melhor nesse tipo de coisa aqui do que indo fazer vilão lá do Batman. Mas enfim. Mas aí também, né, porra? Comparação também. Enfim, eu adoro esse filme porque ele vai se enfiando, assim, numas coisas. É aquele filme do... Além dele ser esse... Eu também acho que ele é um dos filmes mais natalinos aqui da lista. Não sei se ou mais, né, mas quando fala de Natal, de filmes de Natal, esse também sempre me vem à cabeça. E ele tem o caos do fim de ano instaurado nele, assim, do começo ao fim. Aquela correria, o cara tá trabalhando e não consegue ir na apresentação do filho, e aí tem que comprar o presente de Natal e vai nas lojas e tá aquela correria de gente pegando coisas em prateleira e tem que correr pra ver quem pega antes de acabar o brinquedo. Então, aquele caos de fim de ano, assim, que a gente já tá sentindo, tá aqui do começo ao fim nesse filme. Você sente realmente que você tá no fim do ano assistindo ele. Você pode assistir ele em fevereiro. Você vai sentir, assim, o caos natalino sendo instaurado. E ele vai se enfiando, assim, numas coisas que é muito... Passa meia hora de filme, quando você vê, o cara tá no meio de uma fábrica lá, disputando um brinquedo, ele vai se enfiando em cada coisa, cara, que vai sendo tudo muito por acaso. Ele só ia comprar um brinquedo, e aí ele, pra cumprir a promessa dele, né, pra compensar a ausência paterna dele lá com o filho, quando ele vê, ele tá no meio de um desfile, assim, numa avenida, e ele vai se enfiando em umas situações aqui, assim, que é muito divertido de acompanhar. Eu acho que é muito bem feito, assim, esse humor do filme. E a moral da história é maravilhosa. Tipo assim, compensa o abandono parental transformando-se num super-herói no final do filme. Exatamente. É toda a fanfic que a Marvel fez em cima do cinema e acabou com o nosso cinema.
materializada lá dentro daquele filme. Eles não entenderam que era só ficar com a criança, fazer o dever de casa. Eles criaram toda uma fanfic. Agora a gente vai ter que lidar com isso por uns 20 anos aí na frente. Mas o final do filme também é excelente, né? A gente comentou pouco, porque ele personifica o boneco, né? Então ele se transforma no boneco. E o carteiro se transforma no vilão do boneco. Então fica uma coisa meio metalinguagem lá dos próprios bonequinhos. E eles se transformam nos bonequinhos e lutam no desfile, porque tem um jetpack, eles voam. Gente, pra criança, esse filme, na minha imaginação, cara, era tudo. E não tinha spoiler, né? Porque a gente ia assistir, a gente viu o comercial, já tinha essa cena. Você já sabia que o Schwarzenegger, em algum momento, a propaganda já, em algum momento, um trailer já aparecia. Na propaganda, ele vestido de boneca e tal. E você falava, nossa, você já ficava assistindo o filme esperando. Falava, nossa, que hora que ele vai virar o herói? Tanto é que na minha cabeça a associação desse filme é aquela lá, é com o final, é só isso, assim. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Você vai ver o filme, ele é tipo assim, 80% o carteiro. Outra coisa. Sabe, tipo assim, no banco, atrás do boneco, depois na loja, depois no final que tem o grande confronto, assim. Não, e já que vocês falaram, não esqueceram de mim, esse filme é produzido pelo Chris Columbus, né? Que o Chris Columbus deve a carreira dele inteira ao John Hughes ter pedido pra ele dirigir o Esqueceram de Mim, né? E aí ele passou os próximos 15 anos fazendo filme pra criança e ficando milionário com isso, né? O Chris Columbus queria o Joe Pesci, não o Simba, pra fazer o Myron. Só que quando eles foram fazer os testes, eles perceberam que o Joe Pesci era muito baixo pra fazer filme com Arnold Schwarzenegger. E ele já tinha vindo de 2 filmes que ele tinha gravado com o Danny DeVito, que é mais baixo do que o Joe Pesci. Eles falaram assim, não, isso aqui não vai funcionar não, nós vamos ter que fazer outro casting. E o Joe Pesci, eles queriam o Joe Pesci, porque o Joe Pesci já tinha trabalhado com o Chris Columbus no próprio Esqueceram de Mim, né? Então ele queria formar o timinho lá, mas acabou que não deu certo e foram com o Simba, que é bem bom, assim, na verdade, porque eu acho que dá um caráter radicalmente diferente. O Joe Pesci, ele tem um tipo de humor muito mais corporal, digamos assim, né? Quando você pega pelo Esqueceram de Mim e tal. E o humor que o Simba traz pro Myron, ele é mais de picuinha, né? De, fala uma coisa, fala da outra. Eu acho nesse sentido um pouco mais... Foi uma boa escolha na hora de encaixar o filme pra virar esse filmezinho pop, família, né? Não, sem falar que o Simba, ele tem uma presença física, assim, que dá pra equiparar o Schwarzenegger. Você vê ele batendo de frente com o Schwarzenegger, assim, né, no filme. Se ele colocasse o Joe Pesci pra ficar disputando o brinquedo com o Schwarzenegger, você fala, meu amigo, tipo, só solta a caixa. Solta a caixa, acabou, chega. Isso. Lucas, você ficou responsável por comentar o filme mais natalino da nossa lista. Qual é? Agora nós vamos falar de Olhos Bem Fechados, o último filme do Stanley Kubrick. Tem filme mais natalino que esse, gente? Filme mais leve, o filme é pra ver com a família, você sentar ali com a mãe, tem uma cena de... Você, sua mãe, sua avó. Uma coisa bem tranquila, bem leve ali, um Tom Cruise obcecado, preocupado, paranoico, andando pelas ruas. Nada demais, um filme leve com clima natalino. Enfim, gente. É tipo, tia Jussara, vem cá, tia Jussara, tá acontecendo as coisas esquisitas aqui na TV. Gente, quem não assistiu esse filme, não pegou o nosso sarcasmo aqui, por favor, não faça isso. Não reúna a sua família pra ver esse filme. Não, por favor, não faça isso. Gente, De Olhos Bem Fechados é o último filme, né, do Stanley Kubrick. E, na minha humilde opinião, é um dos meus favoritos dele. Aí, a retrospectiva do Spotify, você faz parte de 0,05 de pessoas que acham De Olhos Na Bem minha Fechados humilde opinião, favorito. é o pior filme do... Eu já sabia que o Luiz ia vir. Nossa, eu acho um dos melhores do Kubrick aqui. O Kubrick é o Kubrick, né, gente? Mas tem algumas coisas dele que não me descem muito. É porque a minha questão é a seguinte, amigo. Pra mim, o pior filme do Kubrick é melhor do que o melhor filme de muita gente por aí. Então, assim, eu acho esse o pior filme do Kubrick, mas ainda assim, eu não acho ele um filme ruim, porque, né, o patamar tá muito em cima. Mas enfim, o filme, ele tem o casal principal aqui, que é o Tom Cruise e a Nicole Kidman, né? Na época eles eram casados, era o casal de Hollywood. Falando em pessoal em cena que não orna na altura, né? Tom Cruise e Nicole Kidman. Na época do filme, o filme é de 99, foi lançado em 99, e ele demorou um tempo bom, né, pra terminar de ser filmado. Ele deu um maior trabalhão, e o Kubrick
morreu antes do filme estrear. Mas enfim, na época era o casal de Hollywood, todo mundo queria ver os dois, né, como um casal em cena e tudo mais. Então esse filme foi até meio polêmica, né, a divulgação dele, porque as pessoas meio que ele era divulgado como se fosse ter grande cena de sexo entre os dois, o grande casal de Hollywood. O filme foi vendido todo em cima disso. E na verdade, meio que o filme tem muito essa temática sexual. O personagem do Tom Cruise, ele vê sexo em tudo aqui nesse filme. Tudo que acontece com ele envolve isso, mas não temos uma cena do casal em si. Mas enfim, o filme, na verdade, ele vai girar em torno de uma paranoia do personagem do Tom Cruise, que é um médico que tá conversando com a esposa, e eles estão passando por alguns problemas no relacionamento, e a partir do momento que ela fala pra ele que ela já cogitou, já sentiu atraída por um cara, um marinheiro, quando eles estavam numa viagem, nunca mais viu o cara, e ela sentiu desejo por ele e tudo mais, ele começa a ficar paranoico. Até então ele era todo confiante, falava que não sentia ciúmes dela, as mulheres davam em cima dele, ele deixava, ficava flertando e tudo mais. Veja bem, ele não tem ciúme porque ela traiu ele. Ela não traiu ele. Exatamente. Ele entra numa espiral de maluquice, machinha, paranoica, ciumenta, porque ela falou que achou o cara bonito. Falou que não traiu. Não é que traiu, que falou que sentiu atração pelo cara. É esse o nível do protagonista aqui do Tom Cruise, né? E meio que quando eles têm essa discussão e isso vem à tona, assim, pra ele, meio que ele desmorona, ele fica assim... E aí muitas coisas começam a acontecer de uma vez, né? Que ele já fica meio atordoado com isso, e aí já ligam que um paciente dele morreu, e ele tem que visitar esse paciente, ele já sai com a cabeça nisso. E aí o filme começa a levar ele por umas situações, ele começa a andar pela cidade, e ele encontra um amigo dele que toca piano, foi a colega dele na faculdade, e que tá indo tocar numa festa toda misteriosa, e ele faz esse amigo dele. Na verdade, ele sai pela rua procurando uma maneira de meio que descontar o que a esposa dele contou pra ele, esse sentimento que ele tá tendo ali. Ele fala, não, eu vou descontar isso, mas ele não sabe como, ele não sabe nem por que ele tá sentindo isso, e você vê ele perdido. Ele simplesmente tá perdido com essa paranoia dele, e ele acaba encontrando esse amigo dele que fala, tô indo tocar nessa festa, tal, todo misterioso, não posso falar o endereço, eles só me falam onde vai ser e eu vou, que é um negócio muito louco lá, e eu toco vendado. E ele fala, não, você vai me falar, eu quero ir nessa festa agora, eu quero descobrir. Ele fica todo instigado com esse mistério todo e vai parar nessa festa que ele descobre que é uma seita. Na verdade, tem uma galera bilionária lá que faz uma seita muito louca, que eu acho que nem... Se você não viu o filme, a gente não precisa entregar a partir daí o que acontece na trama, mas o filme vai virando uma espécie de suspense, onde o Tom Cruise, ele é esse cara que ele já tá com esse problema com a esposa e ao mesmo tempo ele se vê envolvido numa trama onde ele acha que tem uma galera atrás dele. E de novo, eu acho que... eu nunca pensei que ia fazer esse paralelo, hein? Mas a gente acabou de falar de um herói de brinquedo, que é um filme completamente diferente, mas que o Schwarzenegger, ele vai caindo de uma situação em outra. E é a mesma coisa que acontece aqui, só que com um tom diferente. O Tom Cruise, ele simplesmente vai caindo de uma situação em outra e a trama simplesmente vai levando ele. Ele foi visitar um paciente, passa 40 minutos de filme e ele tá numa seita de uns ricos secretos lá. Gente, como vocês precisavam que a gente tivesse esse podcast em vídeo agora nesse momento? O choque foi real. Deus. E é bom que no Natal a gente releva tudo. E tudo fica bonito no Natal. E as relações acontecem de um filme pro outro. É o espírito natalino que acontece. Lucas, por que esse filme tá aqui na lista dos filmes de Natal? Simplesmente porque eles passam no Natal. Simplesmente, né? Ele sai em dezembro também. Então, beleza, é isso aí. Mas toda essa trama aí acontece no Natal. O filme começa com o Tom Cruise e a Nicole Kidman numa grande festa de fim de ano de um paciente dele. E todas essas caminhadas que o Tom Cruise vai tendo na rua, tudo que vai acontecendo ali depois do filme, tudo se passa ali em dezembro e até chegar no dia do Natal também. E o filme, cara, eu acho um dos melhores filmes do Kubrick, porque eu acho que ele trabalha isso muito bem. Ele tem duas grandes estrelas aqui da época, que eu gosto muito da Nicole Kidman e do Tom Cruise aqui nesse filme, eu acho que eles estão muito bem. E eu acho que ele consegue trabalhar muito bem esse lance da paranoia dele, ele consegue trabalhar a relação dos dois, toda a problemática dos dois ali, que vai levando a trama pra frente, e que é uma coisa que não é muito dita, meio que fica só na cabeça dele, eles têm uma conversa sobre isso, e meio que fica só na cabeça dele, e isso vai
perturbando ele, a gente vai sentindo isso no filme. A gente vai sentindo que ele tá completamente perdido. O que eu faço com isso agora? Por que eu tô sentindo isso? O que eu quero revidar? Eu vou... O que eu vou fazer agora? E ele sente que ele foi atacado de alguma forma. A mulher dele falou que uma vez eles viajaram, viu um cara, achou bonito, sentiu desejo por ele, e a partir daí acabou o mundo para Tom Cruise. Eu acho que o Kubrick trabalha não só isso, eu acho que tudo que ele tenta fazer nesse filme, ele trabalha muito bem. Toda essa questão de ter uma tensão sexual, de tudo exalar sexo em todas as cenas desse filme aqui, ele nunca perde o tom do filme, nunca vira uma coisa muito escrachada também, que eu acho que ficaria muito fácil, assim, de ele perder a mão, sabe? Quando o filme vai pra essa virada, né, de virar um suspense, meio que um suspense erótico, a gente pode chamar, acho que o Kubrick, ele tenta dar esse ponto? Porque... Eu acho que ele tenta ir por esse caminho, mas fazer o suspense erótico dele, assim, diferente. Porque nos anos 90 a gente tem muito esse tipo subgênero. Um clipe do 30 Seconds to Mars. Nossa. Porque eu acho o filme tão desprovido de... Eu vou me explicar, tá? Desprovido de tensão sexual. Mas o que eu tô querendo dizer não é que o filme não tenha tensão sexual. Eu tô querendo dizer assim, o filme, ele é tenso por aspectos que não necessariamente estão diretamente conectados com o sexo. Eu não acho o filme sexual, eu não acho o filme sensual. Eu acho o filme recheado de sexo, mas ele é bizarro demais. Ele é o tempo inteiro bizarro demais. Bizarro. Então, assim, isso faz com que ele não dá pra chamar ele de um thriller erótico, porque, assim, eu, pelo menos, tenho a leitura de que ele não tá se escorando no sexo pra criar a sua história, pra conduzir a sua história. Ele tá se escorando no sexo pela imagética, porque é o Kubrick e é tudo muito bonito, né? Especialmente na festona lá, né? Mas ele tá mais preocupado em mostrar como esse cara tá acabando, como ele tá desmoronando, como, tipo assim, tudo que ele acha que ele é, o que ele podia ser, toda a marra, a prepotência, a postura dele, ela vai se desmantelando no filme. É uma jornada de fracasso absurda pela qual ele passa, que começa simplesmente com a mulher dele virando pra ele e falando assim: você não é a única pessoa que existe, você não é a única coisa atraente, especial e rica e gostosa e boa de foda que existe no mundo. Aliás, muito pelo contrário, você me entrega muito pouco, você se acha bom demais, mas você me entrega muito pouco. E aí ele desmancha com uma coisa tão simples, que é uma coisa que seria básica pra um ser humano normal, que é assim, tem gente que as pessoas sentem atração por outras pessoas, e as pessoas podem imaginar outras coisas com outras pessoas, e isso não deveria significar o fim do mundo pra você, isso é simplesmente natural. Mas o cara se acha tanto, mas tanto, que aquilo desmantela a visão de mundo dele completamente. E aí ele passa o filme inteiro tendo o resto da visão de mundo dele desmantelada, porque com a mulher ele percebe que ele não é a unanimidade sexual e estética do mundo. Com a festa, ele percebe que ele tá longe de ser poderoso, rico e influente. Ele não é poderoso, rico e influente, ele nunca vai ser. Ele pode ganhar o dinheiro que ele quiser, porque isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com status, isso tem a ver com conexão, família, seita, isso tem a ver com herança, isso é uma coisa que não se compra, sabe? Esse poder. Eu falei, uma puta crítica social foda. Que é esse cara... Crítica social foda. Esse cara é um cara de classe média alta que vê o mundo dele ruir quando ele descobre que ele nem é gostosão e que ele nem é rico de verdade, e que ele nem é poderoso de verdade, que ele nem é influente de verdade. Então, todo mundo dele desmancha de uma hora pra outra, sabe? Começa com a mulher e vai seguindo no decorrer do filme. Então, em termos de análise psicológica, ele é muito foda, e o sexo é só mais uma ferramenta pra castrar ele, sabe? Por isso que eu falo que o filme não é sexualizado, o filme é castrado. O sexo do filme é intangível, ele nunca vai ter aquele sexo que ele tá vendo. Ele nunca vai poder participar daquela orgia, porque ele não é especial, e ele nunca vai ocupar na mente da mulher dele o que o sonho erótico que ela teve ocupa. Então ele tá perdido, ele não tem o que fazer, e é por isso que ele desmonta, sabe? E aí, como tô falando, e é um dos filmes que eu menos gosto do Kubrick, mas olha o quanto ele fala, o quanto ele diz na duração dele. É porque o Kubrick é espetacular, assim. Só que fez um monte de besteira, né? Cara, por que ele montou Nova York, montou um bairro de Nova York em estúdio ao invés de filmar em Nova York? Esse é um dos filmes mais caros do Kubrick, pra montar uma coisa que ele podia ter filmado nos Estados Unidos. Tom Cruise ele simplesmente ficou até quis famosa, gastar né, dinheiro montando. Tom Cruise andando na esteira e o fundinho ali. Sabe, é bizarro. Então, coisas de Kubrick. Mas assim, eu acho que o filme comenta muita coisa, o filme é muito sobre crítica social, e ele fala muito sobre sexo. É óbvio que ele é muito sobre sexo, mas ele é tão estranho, tão esquisito, tão bizarro, que ele não é um filme de tensão
tensão sexual pra mim, entende? A tensão é a tensão que o sexo joga sobre a cabeça desse babacão, assim, sabe? Então, mas pra mim a relação do sexo com esse filme, e pra mim é uma das coisas que mais faz ele ser um thriller, assim, com essa pegada... Que ali nos anos 90 a gente tem um monte de thriller erótico aí, e o Kubrick simplesmente meio que vendeu esse filme como se fosse um thriller erótico e meio que desconstrói isso. Eu sinto que tem... Todas as cenas que o Tom Cruise tá exalam sexo. Onde ele vai, meio que o sexo persegue ele. Só que é sempre uma situação muito bizarra e o sexo nunca se concretiza. Tanto é que todo o problema determina... O filme acaba com a mulher falando, não, a gente precisa transar. A última palavra fala de um filme do não poderia Kubrick ser outra. é fuck. Cara, então assim, eu sinto que o filme ele tem muito essa tensão sexual o tempo todo, mas realmente são situações muito bizarras e ao mesmo tempo que ele cria essa tensão, assim, na cena, não é uma coisa que se concretiza nunca, assim. Sempre chega alguma coisa e um breve fun fact, antes da gente passar, o amigo dele, músico, o ator chama-se Todd Field, que é o diretor de Tar, um dos melhores filmes do ano passado. Então, quem for dar uma olhada, repara lá que o amigo músico do Tom Cruise vira diretor de cinema depois. Eu fiquei responsável por trazer aqui pro Meia Pantufa de hoje How the Grinch Stole Christmas, em português, O Grinch. Esse filme é baseado num personagem classiquíssimo do Dr. Seuss, né, que é um escritor de livros infantis famosíssimo americano. É um monstro que quer arruinar o Natal para todos os cidadãos. É isso que ele quer fazer. Tem trocentas adaptações, inclusive uma mais recente como animação, que o Grinch é o Benedict Cumberbatch. Mas a gente tá falando aqui do de 2000, que é estrelado pelo Jim Carrey. O Jim Carrey tava numa fase, né, ali final dos 90, começo dos 2000, que tudo que ele encostava virava dinheiro e tudo vira clássico da nossa infância, né? Impressionante. Não importa se o filme é bom, se é ruim, se é mais ou menos. Na verdade, a maior parte deles é bem ruim, assim, quando a gente vai rever. Mas ele tem um lugar muito fixo, assim, na nossa cabeça. E o Grinch de 2000, o Grinch do Jim Carrey, eu acho que é um desses, assim, definitivamente. Esse eu não preciso explicar porque é um filme de Natal, né? Tá aí, é um filme de Natal. Gusta, quer falar um pouquinho do Grinch? É um filme de antinatal, né? Que acaba virando um filme de Natal. É legal que o Dr. Seuss, ele não fez só o Grinch, né? Pra quem conhece os livros dele, ele fez o Lorax também. Ele fez o Horton, que é aquele elefantinho. O Lorax é tipo aquele personagem laranja de bigodão, assim. E ele faz personagens icônicos, né? O Grinch já era um personagem icônico do Natal. E ele se transforma dentro da cultura pop um marco pra representar as pessoas que têm o espírito antinatalino, né? E por muito tempo, talvez até hoje eu sou... natais. Eu sou às vezes um Grinch. Os meninos até comentam aqui, porque esse episódio de Natal já era pra ter saído faz o quê? Acho que a gente tá pensando uns 3 anos. Desde 2021, desde que a gente começou, a gente fala de fazer essa lista. Desde quando a gente começou. E eu nunca topei fazer, porque eu tinha preguiça de assistir os filmes de Natal. Mas esse ano o espírito natalino me pegou, entendeu? E agora eu estou aqui falando de Natal com vocês. E eu acho que o Grinch, ele representa muito bem essa pegada assim de resgate do espírito natalino. É um reforço óbvio que é importante às vezes, sabe? É legal porque o Jim Carrey, ele faz esse personagem muito bem. Em primeiro lugar, parabéns pro Jim Carrey, porque eu acho que poucas pessoas conseguiriam fazer o que ele fez aqui. O Grinch tem essa pegada meio ogro, né? Ele é porco, ele tem barrigão, ele tem, sabe, a unha podre, ele tem preguiça, ele vive na caverna, ele maltrata os bichos, ele é tipo ele é asqueroso e ele é aquele tipo de vilão que é muito legal de ver, assim, em filmes mais autoconscientes, que ele é um... E como o Shrek é uma destruição do Grinch, né, amigo? Tipo assim, um ano depois, o Shrek é uma total desconstrução do Grinch. Sim, e é legal que ele tem essa pegada meio... Mais de 10 anos depois, né, também, ele tem aquela pegada meio Beetlejuice, né? A estética é um pouco Beetlejuice, a estética tem um pouco meio... Uma pegada um pouco Tim Burton, assim, e tem essa pegada... Ela é muito fantasiosa, né, porque o personagem do Grinch, ele é um bicho que não tem nem... Ele não tem nem, assim, uma relação com um animal comum, né? Ele é só um monstrão, assim, ele é um bicho papão, basicamente. Ele é a personificação do mal, ele entende que ele é do mal, ele sabe que ele é chato e ele sabe que ele é insuportável e que ele não gosta do Natal. Ele vai fazer de tudo, burocraticamente, às vezes até, pra acabar com o Natal, sabe? Tipo, o Natal faz barulho demais, acaba.
acaba. Ah, o Natal tem muita luz, incomoda o olho, acaba. Ah, o Natal tem muita criança indo pra lá e pra cá. Põe o pé na frente da criança pra criança cair. É muito óbvio, é muito tosco, é muito inocente, sabe? Porque quando você olha pra esse tipo de filme, é tudo que essa história ia precisar. Então ele vai passar por um processo de ódio, ele começa odiando o Natal. Primeiro a gente é apresentado esse personagem que ele é ogro, aí a gente entende o porquê ele odeia o Natal, a gente entende as motivações dele, do porquê ele odeia, né? Porque tem uma história, tem um background de infância também, que a história dele molda ele ser anti-Christmas, não anti-Christ, anti-Christmas. Antichrist é outro diretor, é outra história. Exatamente, aí tem outras paradas, e esse não é natalino, inclusive. E aí ele vai se redimir, ele vai, aquela coisa assim, de o ogro agora vai se tornar um fanático por Natal, né? No final das contas ele acaba assimilando que a ideia de Natal pode ser positiva pra ele, e é pra gente dar uma tirada no calo que a gente tem às vezes nos nossos coraçõezinhos, né? Como eu estou fazendo agora, eu tô me sentindo o Grinch nesse episódio, falando sobre o espírito natalino e sobre as coisas boas que o Natal traz pra gente. E é bom lembrar, antes de passar pro Lucas, que esse filme é dirigido pelo Ron Howard, que no ano seguinte vai ganhar um Oscar de melhor direção pelo Uma Mente Brilhante. O filme vai ganhar 4 Oscars, vai ser indicado a vários Oscars. O que a gente falando do Linklater com a Escola de Rock semana passada, olha isso aí, mano. O George Miller coisas também, que né? só Hollywood faz pra gente, né? Lucas, e aí, suas lembranças de Grinch são boas? O Gusta é mesmo o Grinch? Fala o que você quiser aí do filme. O Gusto, ele tenta dar uma de Grinch às vezes, mas ele não consegue. O espírito natalino eu sinto que vai habitando ele aos poucos, assim. Ele tenta ser. Tal qual o Grinch, ele entende ali porque ele não gosta e aí ele passa a gostar. Enfim, eu tenho ótimas lembranças desse filme. Eu lembro de ver ele no cinema e de rever ele em casa várias vezes depois. E eu lembro que era muito moleque, assim, quando eu fui ver no cinema, dublado e tal, eu não sabia que era o Jim Carrey. E eu já adorava o Jim Carrey já. Eu já gostava de assistir tudo que tinha o Jim Carrey. E, sei lá, era uma época que eu tinha crescido assistindo Debi Lloyd, Ace Ventura, essas coisas, tudo que do Jim Carrey passava ali na TV, O Mentiroso. E eu lembro que na segunda vez que eu assisti o filme, que eu descobri que era o Jim Carrey, e aí fui ver de novo só por causa dele. E o humor físico dele combina muito aqui, né? Porque ele tá ali carregado de maquiagem, ele é essa figura toda asquerosa e tudo mais, e é esse filme com essa pegada mais infantil e meio fantástica, assim. E o humor físico dele combina muito, assim, com esse vilão caricato, né? E eu acho que o filme trabalha muito bem essa questão de mostrar a motivação dele, sabe? Ah, beleza, ele é o cara que eu dei o Natal. O filme tem toda essa vibe mais infantil, assim, todo esse tom mais infanto-juvenil, mas aí você descobre que ele tem um trauma e tudo mais, e por que isso aconteceu com ele, aí você empatiza com o Grinch em algum momento da história, até que as pessoas entendem, né, por que ele fazia aquilo, ele abraça ele. Então, o filme, ele dá essa volta, né? Ele é o espírito natalino completo, né? Ele dá toda essa volta de, olha, por que ele é esse cara isolado, solitário, cheio de ódio, nós vamos, né, abraçar ele como um amigo nosso e ajudar o Natal e tudo mais. E aí ele passa de odiar o Natal pra ajudar a fazer um bom Natal pra todo mundo. E o filme tem essa pegada aí que pra mim tudo funciona nele, cara. O Ron Howard, o Gusta citou aí, que lembra muito Tim Burton, né? Esse filme, pra mim, eu bato o olho aqui, é total Tim Burton, cara. Deve ter alguma entrevista do Ron Howard falando que se inspirou em alguma coisa do Tim Burton, não é possível, porque é muito a cara dele. E ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que dá pra agradar, assim, a família inteira, sabe? Ele tem essa pegada infantil, mas ele tem uma coisa mais família, assim, também, que não deixa o filme tão infantil. Como é que eu vou explicar? Eu acho ele bem equilibrado no tom dele. Ele é um filme que ele é infantil quando ele tem que ser, mas ele não é infantil demais pra ser uma coisa muito ridícula, assim, que você não vai querer ver. O equilíbrio desse tom do filme aqui, eu acho que é o maior acerto dele, além do Jim Carrey, né? Esse filme tem uma cena clássica, assim, tem muitas coisas que fazem muito parte da nossa infância, né, até pela época, mas ele tem uma cena clássica que tá em tudo quanto é lista por aí, pra vocês verem depois, que é uma vez que o Grinch tá frustrado com alguma coisa lá, e ele puxa o pano da mesa, e a mesa tá cheia de coisa, de tralha e tal, e ele puxa o pano da mesa pra derrubar tudo, em frustração, né? Só que ele puxa e não cai, sim. Igual aquelas coisas de mágica, sabe? Ele puxa o pano e não cai, e ele puxa, e aquilo foi feito pra cair. E o que ele faz? Ele puxa, o negócio não cai, aí o Jim Carrey vê que não caiu, improvisa, sabe? Aí ele volta e derruba tudo.
aquela cena é improvisada, era pra cair na primeira vez, sabe? Mas aí ele puxa e dá tão certo, dá tão errado que dá certo, e depois ele volta. E a cena acaba melhorando por causa disso, né? O tipo de coisa que acontece. E coisas que a gente perde na dublagem, né, gente? Esse filme é narrado pelo Anthony Hopkins, sabe? E a gente nunca saberia disso, porque a gente nunca assistiu, nem nunca vai assistir esse filme legendado. Não, esse aí é... Só, da briga de família. Só os da sessão da tarde mesmo. Gusta, o que você trouxe hoje, o mais recente? Porque você é o mais moderno de nós três, assim, né, Gusta? Qual é o filme que você trouxe hoje mais recente pra gente falar sobre Natal? O mais descolado. Só um adendo aqui ao Jim Carrey e ao Grinch. Ainda bem que o Jim Carrey não ficou no método, né, com o Grinch. Porque senão ia ser insuportável. Mas enfim. Klaus é um filme de 2019, produzido pela Netflix. É uma animação que, quando ela estreou, ela teve uma divulgação bem legal pela Netflix, mas eu sinto que esse filme foi morrendo lentamente, assim, na memória das pessoas. As pessoas não resgatam tanto ele, e eu acho que ele é, sim, um filme que precisa estar aqui em algumas listas. Primeiro porque ele tem um estilo de animação diferenciada, ele é uma animação em 3D que simula 2D, ou em 2D que simula 3D, tem uma pegada, assim, diferente no tipo de animação dele. Que é sempre bom, sempre bem-vindo, né? Porque animação é o lugar que você mais pode testar recursos. Não faça sempre a mesma coisa do mesmo jeito, né? Olha aí Aranhaverso provando, né? Exato, e tem uma proposta estética diferente. E além de ter uma proposta estética diferente, o que já é muito bom, né? Um alívio você conseguir assistir uma coisa nova, fresca, né? Que teve orçamento, que teve divulgação, que teve marketing da Netflix pra rodar, né? E pra data também é muito importante, porque essa janela de Natal, geralmente os produtos são mais caros, né? O marketing para produtos de Natal são caros, porque as famílias estão mais dispostas a assistir filmes juntos e gastar mais dinheiro e, enfim, assinar a Netflix para poder assistir esses filmes. Então, eu acho muito legal esse filme estar aqui na lista e muito importante a gente ver essas obras diferentes. E Klaus conta a história de um carteiro que ele, na verdade, ele é meio que príncipe dos carteiros, assim. O pai dele é o chefe, como se fosse o rei dos carteiros, e ele precisa tudo isso para deixar de forma lúdica para as crianças entenderem, né, tudo o que acontece ali nos bastidores dos Correios. Que é o que toda criança quer saber, sabe? Que toda criança quer entender isso, sim. Exato. Gente, o que o Jorge da esteira pensa sobre a estrutura burocrática do FedEx? Na verdade, eu acho que isso tá mais na cabeça dos cachorros do que das crianças, né? Porque é mais o cachorro que idealiza pegar o carteiro quando ele vem entregar a carta. Mas, enfim, Klaus conta a história desse carteiro, que ele tá lá jogado, ele não quer trabalhar, ele é um príncipe morgado, o pai dele não sabe mais o que fazer com ele. Meu Deus, meu filho não quer seguir meus negócios. Aquele clássico dilema da família real, que tem um príncipe que não sabe ser rei, que não sabe governar, que não sabe... Só que, na verdade, é com carta. É tipo os Correios ali mesmo. É muito engraçado. E aí, esse menino, ele é desafiado pelo pai pra ir em uma cidade lá no norte do norte, onde neva muito, onde provavelmente tem um Papai Noel, né? Ninguém sabe, mas até então, no começo do filme. Mas ele vai lá pra cima, gelo, neve. Aí ele chega num povoado em que as pessoas brigam muito. Então tem duas famílias tradicionais ali naquele povoadinho e as famílias se enfrentam, tipo um Romeu e Julieta, assim, sabe? Tem duas castas, uma House of Cards House of the Dragon. Gente, House of Cards é ótimo. Um House of the Dragon, não, abafa. House of Cards, esquece as metáforas. Tem democrata, republicano. Faz o resumo do filme, esquece as metáforas. O backstage dos Correios. Exatamente. Parece um House of the Dragon, se você parar pra pensar, porque tá lá no norte, gelo. Eu lembrei da família Stark. Aí eles têm uns atritos lá e tal, e eles não conseguem ser felizes, eles não conseguem ter prosperidade, eles não conseguem tratar o vizinho bem, eles não conseguem olhar o próximo, eles não conseguem ter empatia. Tudo é macabro, tudo é sombrio, tudo é sobre arma, tudo é sobre faca, tudo é sobre violência. E aí vocês já imaginam que o plot natalino já está pronto, porque este carteiro, um outsider, vai chegar nessa vila e ele vai conquistar todo mundo por meio de entregas que as crianças inocentes ali, puras, né? Ele trabalha muito essa questão. As crianças pedem alguns presentes e ele
vai lá no norte, lá na montanha mais alta, conversar com um cara que é tipo um lenhador, que produz alguns brinquedos de madeira, e aí ele acaba trazendo alguns desses brinquedinhos para as crianças, e aos poucos essas famílias vão entendendo que o espírito natalino está nessas pequenas ações, nesses pequenos gestos, de, enfim, aprender com o outro, de olhar pro outro. Típico plot natalino, assim, no fundo é uma coisa bem genérica, mas eu acho que o que ganha aqui é a construção de personagens e a reinvenção do mito do Papai Noel. Eu acho que esse filme cria muito essa nova história pro Papai Noel, de que, na verdade, ele era um cara comum, ele era um cara que não necessariamente estava atrelado a nenhuma religião, na verdade tá tudo atrelado ao fazer pelo outro e olhar pelas outras pessoas, olhar pelo diferente. Então tira um pouco essa carga nossa que a gente tem do Papai Noel tá atrelado de vender Coca-Cola, né? A ser um santo, né? A tá estampado na Coca-Cola, como o Luiz mesmo disse. Então, ele vai tirando várias desses estereótipos do Papai Noel e constrói um novo Papai Noel na nossa cabeça, o que é muito legal. Então, o filme tem vários pontos positivos. Eu acho que ele precisa ser visto por todo mundo que tá aí ouvindo a nossa lista. E ele é um filme muito de ver com a família. Muito, muito legal. Assim, ele faz você ficar comovido, ele faz você dar risada. As criancinhas do filme são muito enérgicas, engraçadas. Ele, né, o carteiro ali, também é super divertido acompanhar a história dele. Tem par romântico, tipo assim, é uma história bem estruturadinha que vai agradar todo mundo e ao mesmo tempo vai trazer essas reflexões que são típicas de Natal e eu adoro. Agora, né, porque na verdade eu... Aí, tá vendo? Eu falo. E só porque pode ter alguém que não saiba, a gente não pode assumir que todo mundo aqui sabe tudo só porque a gente vive cercado de inglês, mas Papai Noel é Santa Claus em inglês, né? Então esse filme poderia chamar Noel na língua portuguesa. A ideia é contar a história do Papai Noel sob uma outra perspectiva. Na divulgação que o Gusta, né, tá mencionando aí no começo. Porque ele não chama Noel, né? Porque ele não chama Noel. Klaus, quem é Klaus? Então, assim, pode ter sido um problema. E é o tipo de coisa que a gente vive criando caso, né? Porque, por que não deixa o nome original? Por que não deixa o nome original? Às vezes, não faz sentido deixar o nome original. Às vezes, o nome novo é mais funcional. Ele é melhor pra fazer o filme fazer sentido pra outros públicos, né? Nem sempre, aliás. Na maior parte das vezes, não. Mas tem muitos casos de traduções nacionais que ficaram boas, sabe? Que fizeram a coisa fazer mais sentido pro público brasileiro do que talvez tivessem enterrado o filme se fosse outra situação, sabe? Eu fico pensando numas coisas bobas, tipo assim, imagina se eles não entregaram a fonte do Klaus pro pessoal da distribuidora e eles não conseguiam trocar de Klaus pra Noel, e aí ficou... Eu sempre imagino umas coisas bobas acontecer. Aí ia ficar aquela fonte dos títulos do Nolan, né? Só um Arial, assim, branco. Exatamente, um bold assim, quadrado. Eu acho que é uma coisa mais de cultura, sabe? Agora, em 2019, a gente vive numa cultura muito diferente de preservação dos nomes originais a quase todo custo, né? A gente mesmo... Tem muita gente que não fala inglês, que, enfim, não conversa inglês, mas que, por conta da diferença de influências que a gente recebe de internet e TV o tempo inteiro, fala os nomes das séries em inglês, os nomes dos filmes em inglês. O que tem de gente aí que não fala Casa do Dragão, por exemplo, que fala House of the Dragon, isso mesmo sem falar inglês. Então, assim, como hoje em dia é tudo meio misturado, eu acho que o pessoal pensou, o nome é curto, o nome é simples, não vamos mudar, não vamos tentar fazer nenhuma referência, Klaus vai dar certo. E tá ninguém aqui tá argumentando, né, que pode ser... Ninguém aqui tá dando certeza que o filme não funciona tão bem no Brasil por causa disso, mas eu acho que é uma boa teoria essa que o Lucas levanta. Faz muito sentido que tenha ficado meio escondido, né? Porque você bate o olho e Klaus, você pensa em filme alemão, você pensa em história indie, sabe? Você não faz uma associação com uma historinha de Natal, de animaçãozinha e tal. Você tem todo um processo pra pegar onde o filme quer chegar, que talvez uma simples tradução, um simples Noel teria ajudado a resolver, né? Lucas, fala um pouquinho do filme aí. Cara, eu acho que o Gusta resumiu muito bem. Ele é um ótimo filme pra ver com a família, ele te emociona, ele te diverte, ele tem tudo muito bem encaixadinho, o humor, a jornada do nosso protagonista. E como ele conta, né, esse mito, né, do Papai Noel, essa história de origem do Papai... Nós temos o filme da história de origem do Papai Noel, olha só, gente. Acho que isso é só super-herói que tem. Eles fazem isso de um jeito muito natural dentro do filme. Né? Ele é um cara
comum, né? Que ele tem suas habilidades ali, ele tá sofrendo em luto e aí o nosso protagonista é um cara que ele só tem que resolver, ele só tem que fazer o que ele tem que fazer ali e vazar dali. E aí eles se cruzam, né? No meio dessa jornada aí do nosso protagonista e as coisas vão acontecendo por acaso. Então você pesca ali que no filme em algum momento eles estão entregando os presentes na chaminé e aí ele tá construindo os brinquedinhos e aí você vai pensar, olha só, o mito do Papai Noel vai sendo construído assim de uma forma muito natural assim no filme. Coisas, a roupa que ele vai vestir, todo o aspecto dele, o que as crianças vão criando coisas, porque ele voa e não sei o que. São coisas que algumas são até por acidente que vão acontecendo assim e criando todo esse mito. Então é uma história, apesar de ser uma animação, eles contam esse mito do Papai Noel de um jeito até bem pé no chão. Mas Sim. Ele é um filme redondinho assim, completinho. Ele é um filme que se propõe a ter esse clima natalino e não só por falar do Papai Noel, é porque ter toda essa energia natalina de terminar com um final feliz e mostrar toda a moral da história, né, que não precisa das pessoas ficarem ali guerreando e dá pra todo mundo viver em paz e que se os Correios não atrasarem suas entregas, se os Correios não atrasarem suas entregas, todo mundo fica feliz, em paz. Enfim, toda a moral do filme... No mundo de Klaus não existe Curitiba. Toda a moral otimista, assim, do filme funciona dentro dele. Ele vai te divertir, vai te emocionar. A animação é realmente muito, muito boa. Ele tem essa pegada meio 3D, meio 2D. Ele tem uma pegada meio cartoon, mas ao mesmo tempo meio com 3D que a gente tá acostumado, assim, das animações. É uma mistura boa. Fica legal ali. Não é nenhum Aranha-Verso, não, mas é um estilo bem legal de acompanhar. E vale muito a pena. É um filme que ninguém vai se arrepender de dar play pra assistir. Tá na Netflix lá. Eu acho que ele figura aí, a gente escolheu aqui na lista porque nós somos 3, mas no meu gosto pessoal, ele tá nos melhores filmes de Natal aí. E aí, quantos desses filmes vocês já assistiram? Qual é seu filme de Natal favorito? É algum dos que a gente debateu aqui hoje? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com o último Meia Pantufa do ano, aquele Meia Pantufa especial que a gente adora fazer e vai tá imperdível. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.